Hoje eu vou trazer algumas ideias, na verdade, é, não é nada novo do que a gente já tenha falado nas formações, mas eu quis condensar de um jeito diferente, mais introdutório, assim, para entender, para que esse material ele possa ser usado tanto pelos professores da educação infantil especial, da educação infantil típica, para psicopedagogos, neuropsicopedagogos, neuropsicólogos, estimuladores visuais, neurovisuais pediátricos. Então, é um conteúdo que estimulação visual precoce, então é uma aula que vai para todos esses lugares, porque é uma visão um pouco diferente. Ao longo do ano passado, que a gente estava trabalhando muito com a teoria, né? A gente trabalhou o ano letivo do ano passado, a gente trabalhava as teorias, e uma das ênfases foi na estimulação visual precoce. Esse ano a gente vai trabalhar as terapias, né? E aí, como eu disse para vocês, a gente vai trabalhar as terapias esse ano. Então, por exemplo, quando eu faço a gente pode transformar atividades consideradas brincadeiras, se a gente entender como aquela brincadeira estimula o cérebro, ela pode se tornar uma ferramenta, um instrumento de avaliação, né? Por exemplo, para psicopedagogia, para a galera da terapia visual e para a galera da neuropsicologia, e ela pode se transformar também num recurso terapêutico para atuação mesmo, né? Tipo, e aí a gente, quando pensa na educação, né? Por exemplo, quando coloquei educação infantil, a gente pensa nos professores, é uma discussão que a gente tem aqui já há alguns anos, né? A Emília já participou de várias, onde a gente sempre coloca a nossa opinião de que o educador, ele é sim um tipo de terapeuta, ele só não o faz porque ele não tem instrumento. Então eu quis começar por aqui, que hoje a gente vai ter instrumentos é, como eu posso dizer, vamos ter instrumentos que é do dia a dia, que são atividades de educação infantil que estimulam a visão e o cérebro. Aí, quando eu penso, a gente vai fazer uma primeiro momento, essa apresentação no curso de domingo, né, que é o desenvolvimento motor e a visão, né, que é prático. Eu vou fazer isso, é a mesma coisa, a gente vai até voltar a falar de algumas coisas, só que lá o enfoque é mais motor, mas é a mesma ideia que eu vou estar trabalhando. Eu vou estar trazendo atividades que façam com que vocês possam estimular a parte motora. Hoje eu estou falando das atividades que podem estimular a visão e o cérebro, tá? Não que a parte motora não estimule o cérebro, mas hoje eu estou fazendo um spoiler do que será um próximo curso. O próximo curso que será, o primeiro foi desenvolvimento motor e visão, que é domingo, e o próximo vai ser visão e cérebro, vai ser a parte neuropsicológica e visão, seria neuropsicologia e visão. E quem estiver participando desse, fica ligado, fica no grupo, porque aí o grupo vai mudar para de nome, e vocês que adquiriram o curso vão ter direito depois de fazer isso daí. É um extra que eu estou oferecendo para vocês. Não tenho a data ainda, acredito que seja em abril. Vocês fiquem lá no grupo para receber lá os dados, né, de informações. Que aí vai ser a segunda parte do curso. Primeiro momento, deixa eu falar de desenvolvimento motor, depois visão. Hoje, então, eu vou dar só um passão, depois eu vou pegar esse material e transformar em PDF para vocês terem ali, para vocês não se preocuparem, não se preocupem em copiar, e vamos lá, vamos nós. Então, assim, a introdução que eu já falei praticamente, né? Mas é importante falar que a visão, ela é a maior porta de percepção da criança. A gente está falando aqui de educação infantil. Então, se a gente tem lá, não tem a visão no processo, por exemplo, na educação infantil especial, muitas vezes a visão ela é prejudicada, é quase 100% dos casos. Então, a gente vai ter que estimular o cérebro para que a visão possa se estimular. Lembrando que visão é cérebro, tá? E a gente sabe que a visão e o cérebro juntas, elas são responsáveis por promover o desenvolvimento das habilidades essenciais, que servem tanto para o desenvolvimento global da criança, quanto para a aprendizagem. Uma pergunta que eu sempre faço, e aí vocês ficam em dúvida em responder, é:
o que que é o desenvolvimento global da criança, né? E a gente tem os marcos desse desenvolvimento, a gente tem os marcos de todos esses desenvolvimentos. Então, a gente tem lá, por exemplo, o desenvolvimento visual, que tem os marcos, então são as 37 habilidades visofuncionais, que aparecem numa ordem cronológica. Marcos são as ordens cronológicas. A gente tem o desenvolvimento motor, que a gente vai comentar domingo. A gente tem o desenvolvimento psicológico. A gente tem o desenvolvimento biopsicossocial. Antigamente era só psicossocial, mas é biopsicossocial. Está mais relacionada ao ambiente moldando esse cérebro. Então, tem toda uma questão de neurociência e sociologia. Por eu ser sociólogo e neurocientista, fica mais fácil de entender essas interações que existem entre a biopsicossocial. E a gente tem a parte neuropsicomotor também, que é aí onde a gente junta a parte psicológica, junto com a parte neurológica, com a parte motora e a questão psicológica, que vai fazer com que a pessoa ande, se desenvolva, tá? E então a gente tem a biopsicossocial, neuropsicomotor, social, emocional, né? O psicológico, que a gente chama, a gente tem o visual e tem o motor sozinho, tá? Então é legal a gente entender que são várias relações. A gente pode estimular esses marcos, né? A gente precisa desenvolver tudo isso para que a criança tenha esse desenvolvimento global aí, que a gente tanto fala, tá? Crianças típicas e atípicas. Na atípica, a gente vai ter um retardo desses marcos. Então, o que era para acontecer, às vezes, com 6 meses, vai acontecer lá com 2, 3 anos de idade, se estimulada adequadamente. Senão, vai ficar uma lacuna, tá? A visão, nesses processos todos do desenvolvimento global, ela é soberana, uma vez que ela pega várias áreas do cérebro, são 32 áreas, ou correspondente a 80% do cérebro. Então, ela é muito importante nesse processo, tá? E aí, as crianças que têm dificuldade de visão ou não têm esse canal, elas podem ter dificuldades, né? Para o desenvolvimento global e na questão da aprendizagem, ela vai ter dificuldade aí em realizar atividades, tem que adaptar, né? Tem dificuldade de atividades do dia a dia, socialização e dentre outras coisas. A gente tem algumas áreas do cérebro, córtex visual, esses termos eu vou aprofundar mais para frente, mas, principalmente na aula de domingo, a gente vai ter que entender que existe... Entender o que que é o córtex visual. O córtex visual tá errado ali, aquela coisa ali, ficou confuso na hora que eu passei. Vocês sabem, né, que eu passo material em Word e aí o menino designer ele monta para mim as palestras. E aí, às vezes, rolam umas discrepâncias, e aí não dá, às vezes não dá tempo de eu ver. Todo o material que eu recebo, eu corrijo. Mas às vezes vocês sabem, né? Hoje foi um dia que eu recebi o material, tipo, 2 horas da tarde, e eu acabei de chegar. Eu tô com a roupa da manhã ainda, porque eu passei o dia inteiro hoje fazendo um treinamento, então foi uma correria. Então, o córtex visual ali seria lobo occipital, tá? Então, o número 1 ali, onde está escrito córtex visual, na verdade é lobo occipital. Porque córtex visual é todo o cérebro. Córtex é sinônimo de cérebro. Até tá certo chamar de córtex visual, né, a parte occipital, né? Não tá errado. A gente usa bastante, fala, o córtex visual é o lobo occipital, mas só que a gente sabe que tem áreas visuais no lobo temporal, parietal, né, e frontal. Então, aí você achar que o córtex visual é só isso, eu poderia chamar o certo seria córtex visual primário, se a gente quisesse colocar ali. Faltou o primário ali. No meu texto, talvez eu tenha esquecido também. Às vezes eu coloco a culpa no design e eu mesmo no meu texto esqueci de colocar ali o córtex visual primário. Então, seria o córtex visual primário ou melhor deixar logo o occipital, tá? E esse está pela visão. O parietal, ele vai interpretar a informação visual e ele vai trabalhar com algumas coisas mais relacionadas à localização espacial, movimento, coordenação olho-mão. O lobo temporal, ele trabalha com o nosso reconhecimento de mundo, né? Reconhecimento de objetos, rostos, e aí depende da memória. E ele também, onde ele vai arquivar, né, todo o processo de linguagem visual, que a gente chama de imagética, pictórica, que ajuda a compor o objeto para a gente entender se aquele objeto já ele é conhecido ou não, uma vez que a gente vai ter arquivado ele ou não, tá? Aí depende da nossa memória e atenção.
Aqui nessa apresentação específica, somente nessa, a gente vai trabalhar só com essas habilidades visofuncionais. Quem já é mais descolado sabe que a atenção visual, a memória visual, ela está dentro da habilidade visoperceptiva, né? Ela não é visofuncional, tá? Mas eu quis colocar visofuncional porque existe, a gente vai trabalhar as habilidades como atenção visual e memória visual, o ideal é trabalhar após os 4 anos. Coordenação olho-mão e percepção visual, a gente pode trabalhar antes dos 4 anos, tá? A partir lá do sexto mês de vida, corrigido, né? Se for um prematuro. Eu separei aqui, né? A gente também pode chamar essas habilidades de função visual, tá? Então, se você vê ali, por exemplo, a atenção, quando ela está dentro do processo de ser denominada como habilidade visoperceptiva, tá? A ideia é focalizar um objeto ignorando as distrações. Quando eu falo atenção como função visual, porque pode ter essa denominação, talvez para alguns seja a primeira vez que eu esteja falando dessa possibilidade de colocar a atenção como função visual e habilidade visoperceptiva. O foco aqui já é a capacidade de manter a habilidade visoperceptiva, atenção. Depois vocês vão ler o material, vocês vão comparar. Eu vou falar só da atenção para não pegar muito tempo. A atenção aqui, eu apresento um objeto com distratores, né, com distrações, e aí eu quero que ela olhe só para o objeto que eu estou mostrando, tá? Então, sei lá, eu mostro lá uma memória visual, um lince, e mando ele procurar determinado objeto. Já a atenção como função visual, ela é ad contínuo. Então, a gente pode dizer que as habilidades visoperceptivas, elas podem funcionar como função visual a partir do momento que ela né? Então, por exemplo, como eu falo de atenção visual, na questão de habilidade visoperceptiva, a atenção ela está sendo necessitada, está sendo requisitada. Eu mostro o lince e mostro para a criança esse lince. Ela conseguiu fazer aquela atividade, isso não significa eu diagnosticar que ela tem uma atenção visual boa. Eu posso diagnosticar que a atenção do visual dela está boa naquele momento. É como se eu estivesse tirando uma foto, entendeu? Na hora que eu tiro a foto, ela está boa. Já a atenção visual, como função visual, ela é. Se ela tem, você tem ela a qualquer momento. Então, todas as condições normais de temperatura e pressão, nossa NTP. Tá? Ela está em qualquer momento ali acontecendo. Então, é um filme, tá? Em qualquer momento que você avalie. Então, isso é muito importante para o pessoal do processamento visual. Na avaliação do processamento visual, que a gente avalia a atenção sendo e acontecendo. E aí muda, né? E aí a gente pode usar a atenção, ali a gente estava falando do lince, aqui a gente já pode colocar, por exemplo, a caça ao tesouro, né? Ela tá ali, você esconde lá uma peça do lince ou um objeto, ela vai caçar e depois ela vai lá fazer uma memória visual, você esconde uma peça. Então tem todo um processo de várias áreas cerebrais. A mesma coisa acontece com o foco e a percepção, tá? O foco, na verdade, ele não está aqui, mas a percepção e a memória visual, eles estão aqui dentro desse contexto de atenção, tá? E aí eu coloquei ali, a gente vai falar dos jogos. As atividades estão todas aqui, eu achei que foi super pequeno, não dá para ler, mas a gente vai falar aqui dessas atividades daqui para frente. Então, é interessante a gente, de repente, entender que as atividades que eu só quis colocar brincadeira, coisas que a maioria de vocês, de repente, tem acesso, né? Não fica uma coisa como ela na terapia visual, na estimulação visual, no processamento visual, onde você tem materiais específicos para terapia visual. Aqui a gente está fazendo uma terapia de estimulação visual, né? Uma terapia visual usando a ludicidade, usando as brincadeiras que a gente tem acesso. É a mesma trajetória do que eu fiz na minha caixinha da editora Matrix. É a mesma coisa. Lá na caixinha da editora Matrix, eu elenquei 50 brincadeiras que são feitas para estimular a visão, que vocês podem usar com essa mesma ideia aqui. E algumas coisas eu peguei da caixinha da Matrix, lá da minha caixinha, e outras não. Outras eu acrescentei. Então, seria o volume 2 da caixinha que eu poderia lançar lá.
tá? Então, por exemplo, o jogo de boliche, né? E aí lá na caixinha eu falo igual aqui, né? E como você faz atividade, qual que é a função da atividade, né? Quem tem a caixinha sabe do que eu estou falando. Depois eu posso mostrar para vocês. Então, assim, o jogo do boliche, por exemplo, né? Você tem que ir lá derrubar os pinos com a bola, e aí você tem as cores diferentes. Então, os pinos, esses pinos, né, do boliche, eles têm diversos materiais, plástico, madeira, você pode fazer até de isopor, eu já vi. E por que que eu falo que pode fazer de isopor? Porque, de repente, se você pega uma criança com um comprometimento de membros superiores, ela não vai ter força para derrubar um de plástico ou de madeira, principalmente. Então, você pode fazer um de adaptado de isopor, por exemplo. E aí, trabalhando as cores, né? Que você vai trabalhar com aquela criança. Se aquela criança é agitada, você não vai colocar o pino vermelho, não é verdade? Se aquela criança está muito agitada, você vai colocar lá o azul, vai fazer roxo, lilás, tentar colocar essas cores mais relaxantes. A cor é sempre importante no processo de estimulação visual e no processo de abordagem com crianças, né? Então, eu não preciso aqui ficar chovendo no molhado, né? Porque a maioria de vocês são educadores, então vocês sabem como adaptar e montar, de repente, um jogo de boliche aí, né? E não precisa ser um jogo de boliche, o formato exato. Até já vi vários trabalhos de alunos meus, né? Com lata de óleo usada, entendeu? Dá para fazer mil e uma. Aí a criatividade de vocês vai mais longe. Mas é importante a gente falar aqui os benefícios. Como que eu posso usar o jogo de boliche? O que que eu estou fazendo no cérebro da minha criança? Quando eu jogo, faço uma brincadeira de jogo de boliche, o que que eu estou fazendo? Então, eu posso prescrever o jogo de boliche para as crianças que não têm tão bem desenvolvida essas habilidades, né? Que é a coordenação motora, atenção visual, percepção espacial e interação visual, social também, uma vez que você está trabalhando com, às vezes, competindo, né? Fazendo lá um ranking de quem derruba mais garrafinhas lá, derruba os pinos, tá? Então, fica bem legal. Esse material, depois eu vou transformar em PDF, ele vai ser super importante para vocês. Eu estou correndo aqui porque é, o importante é vocês lerem depois, ter esse material como material de apoio, porque aí você pode até lá imprimir somente essas páginas aqui que eu estou falando, e aí você cria uma apostila de atividades terapêuticas lúdicas. Então, assim, tem uma criança lá que tem dificuldade de coordenação motora, tem um TDAH, né, um suspeita de TDAH. Então, eu posso jogar boliche, porque eu vou estar treinando a atenção visual, que são habilidades que a gente já sabe que nessa criança vai estar alterada, a coordenação motora e a atenção visual. E também a percepção espacial, muitas vezes, né? Então, e a interação social também, né, para ele tentar acalmar. Só tem que tomar cuidado com as cores, que eu não posso colocar, por exemplo, vermelho lá no meio de meu conjunto de pinos por um TDAH, porque ele vai ficar super estimulado. Vermelho, laranja, né? Tem que ter as cores ali nos tons de verde mais claro, todos os tons de azul, todos os tons de roxo e os amarelos mais para o âmbar. Essas seriam as cores ideais, assim. Se você já pega um paciente que tem uma tendência mais deprimida, menos observador, aí você pode usar as cores vermelhas, laranja, amarelo. Você pode fazer dois jogos. Numa criança que a emoção dela não oscila e que ela não é agitada nem calma, e é equilibrada, você pode usar todas as cores, mas você tem que sempre ter esse cuidado com as cores. Esse é o grande segredo da modulação neural. Então, a gente tem várias atividades aqui, são 12, se eu não me engano, que eu coloquei, para a gente trabalhar. E aí, o que é mais importante é entender o que que a gente faz. Pintura com diferentes tipos de pincel. Aqui entra também uma coisa que a gente usa bastante, né? Que é pintura com detalhes, né? Que eu falo, que você pode pintar. Aí os desenhos são mais rústicos, né? E aí a criança tem que ter a criança daqui ela já vai ter que ter uma habilidade motora um pouco melhor, tá? Mas uma criança que não tem uma habilidade motora tão importante, você pode trabalhar com diferentes tipos de pincel, com canetas e lápis adaptados. Agora, crianças já com, por exemplo, numa sala ali de recursos que tem o TDAH, né? Que o déficit de atenção e hiperatividade dele que oscila é o que é o grande problema para aprendizagem, você pode trabalhar a pintura de detalhes. Você pode pegar lá no grupo de materiais
que é gratuito. A Gabi falou que já faz uns 2 meses que ela não posta, ela vai começar a postar a partir de agora, de novo. Ela vai repostar todos os materiais que ela já postou. Então, quem não está no grupo depois é legal entrar, porque é gratuito. E quem já está, ela vai repostar material repetido nos próximos meses, né? E aí você tem o clube de materiais que você pode assinar, onde tem materiais exclusivos lá, todo mês que a Suelen coloca. Mas é interessante a gente pensar, por exemplo, num TDAH, que eu quero trabalhar atenção, e ele tem um cognitivo bom, tem um motor bom, você trabalha pintura de detalhes com aquela canetinha lá que eu falo para vocês, que é tipo essa aqui, de ponta fina, né? Esse tipo de caneta aqui, né? E aí você tem desenhos lá no clube de materiais para isso, e eu sempre falei para vocês, né? Sempre quem está comigo aqui desde 2020 no online sabe que eu sempre falei que eu sempre tenho vários livros de pintura e agora eu estou numa vibe aí uma criança que não tenha tanta habilidade, né? É, esse aqui eu acho que acho que eu pintei. Você pode ir para uma linha desse tipo de livro aqui que tem lá também no clube de materiais e no grupo de materiais que já são mais grosseiros. Esse aqui eu uso de vez em quando para relaxar, ó. Eles são mais grosseiros. Aí você já vai pintar eu pinto com esse tipo de canetinha aqui, ó, a parte grossa. Então, eu estou nessa fase hoje em dia porque eu quero pintar rápido. E aí eu quero terminar logo. Aí, como eu ganhei vários no meu aniversário, que eu tinha colocado lá na minha lista de presentes, vários alunos me deram a coleção toda desse livro. Eu prefiro ir para esse que ele pinta rápido. Em 5 minutos eu pinto ali um negócio todo, já relaxo minha mente. Entendeu? Eu tô muito TDAH esse ano. Tanta coisa para fazer, aí eu falo, eu quero pintar logo aquilo lá. E 2 meses de cama, relaxando demais. Entendeu? Então eu tô bem agitado. Aí antes eu ficava lá naqueles detalhes, tipo o jardim secreto, com a canetinha, sem sair nada para fora. Ficava, tipo, 3 semanas para terminar um desenho. Agora eu quero terminar no mesmo dia. Então, aí e é legal que você vai adaptando. E esses materiais tem no clube de materiais. Lá no clube de materiais, ano passado, eu pintei o leão, ficou lindo, bem legal. Então, e tem desse tipo também lá, bastante. A pintura com diferentes tipos de pincéis, ou canetas, ou tamanhos, ela vai explorar a sensibilidade e aí vai trazer para a gente diferentes texturas, né? Para dar diferentes efeitos. Isso vai estar estimulando a visão. Melhora a coordenação motora, né? E aguça a criatividade. De novo, a questão da cor é importante. Deixar o acesso às cores que você está dando para o seu paciente de acordo com os controles emocionais, né? Então, é muito dentro das cores. Então, você não vai... Uma criança agitada com TDAH, você não vai deixar disponível o vermelho para ele, seja qual for o material que você vai usar. Pintar com o dedo também é bem interessante, vocês sabem disso. O jogo da memória visual tem vários modelos, vários tipos. Tem para você imprimir, lá a gente já postou também, vai repostar agora. Tem vários modelos diferentes, né? Ele trabalha a atenção, e é aquela atenção como habilidade, não como função, porque ela é momentânea, ela está tirando uma foto ali da situação, é naquele momento, a gente não sabe se ele repercute, talvez com a dificuldade ele tenha, a gente tenha que fazer esse jogo todas as semanas, para que a gente deixe ele transforme essa atenção numa função visual, que é ao longo de todos os momentos da vida. Ela trabalha a memória, como a gente disse, né? E aí tem vários tipos de memória, não cabe a gente explicar aqui, mas ela é bem completa para trabalhar o hipocampo, que é essa parte do cérebro, e a gente pode fazer diversas estratégias, vocês sabem disso, né? Para memorizar ali as posições, tirar a possibilidade de a criança roubar, onde ela já analisou ali as posições. Então, a gente pode, às vezes, dificultar um pouco isso ao longo da evolução aí. A caça ao tesouro eu acho bem legal, porque ela pode ser explorada de diversas maneiras, né? Dentro da atividade do professor de educação física, dentro da atividade do professor de educação infantil em sala de aula, dentro da sala do neuropsicólogo, neuropsicopedagogo, psicopedagogo, terapeuta visual, né? E aí você pode fazer essa caça ao tesouro ao ambiente todo ou só só na estante, só em determinado lugar, né? Às vezes eu faço caça ao tesouro com vocês na aula, né? Porque às vezes eu falo assim, esse livro aqui é bom para isso.
que eu sei onde estão todos os meus livros. Aí vocês ficam aí tentando caçar o tesouro, não, de que tá falando, meu Deus, que livro é esse, né? Que às vezes eu só aponto onde está aqui atrás e é uma caça ao tesouro. Então você pode delimitar o seu ambiente para um móvel, para cima da mesa. Com as crianças atípicas neurodivergentes na terapia visual, a gente sempre faz essa caça ao tesouro, até com pacientes não verbais, e dá muito certo, que é em cima da mesa, né? Aí a mesa tem que ser lisa, e aí os objetos têm que estar contrastando, dependendo da baixa visão, e funciona muito bem, tá? E aí você vai colocar esconder o objeto, e aí esse desvendar onde o objeto está, a gente está fazendo ali um shifting, que a gente chama, né? Está fazendo um skipping também, procurando, são tipos de movimentos oculares que realizam, e a gente vai estar trabalhando a atenção visual como habilidade e a lógica também, tá? Porque aí tem essa questão de quadrantes que o nosso cérebro cria. É, todo mundo já viu, né, um campo quadriculado, uma folha quadriculada. A gente não vê esse quadriculado, né, graças a Deus, mas nosso cérebro, ele rastreia os objetos imaginando que está tudo num campo quadriculado. Sabe aquele jogo de batalha naval? O seu cérebro trabalha desse jeito. Ele trabalha, que a gente chama de coordenadas, tá? Então, é como um geógrafo, ele tem esse conhecimento de coordenadas muito bom, né? Tanto de longitude, tanto de latitude, ele encontra o local em qualquer lugar do mundo. O cérebro ele faz isso através da área temporal com a percepção espacial. Quando a gente fala de percepção espacial, muitas vezes as pessoas não entendem o que é. É a capacidade do cérebro de ele mapear e ele cria uma coordenada geográfica de onde aquele objeto está, tá? Algumas pessoas têm isso mais exagerado, como pessoas que têm hiperfoco, né? Como autistas, TDAH e altas habilidades e Asperger. Eu, como alta habilidade, eu sei disso. A gente tem mais facilidade de guardar onde estão as coisas. Então, a gente tem a nossa ordem. Então, se você falar, tal livro, eu vou lá e já pego, porque eu já sei onde está. E a cada 3 semanas eu mudo toda a ordem da minha estante. Porque, tipo, eu quero ficar mudando para não ficar mais aqueles padrões de antigamente, onde eu mantinha aquele padrão eternamente, do mesmo jeito, né, por anos. Hoje eu mudo por uma questão de neuróbica, para que na primeira semana que eu mudo, eu fico meio perdido onde está mesmo, onde que eu coloquei, e isso treina a minha memória, porque com a idade a gente precisa treinar a memória. E aí um jeito que, já que meu cérebro funciona desse jeito, então quando eu leio um livro por dia praticamente, então eu venho aqui, vou ler tal livro. Às vezes eu venho e olho e procuro o que está ali na frente. Então, já às vezes, esses últimos tempos, eu estou escolhendo os livros que estão mais no meu rosto, na minha visão. Então, eu arrumei a última vez a estante com os livros que eu mais quero ler na frente. Então, mais ou menos isso que acontece nessa questão de estratégia de caça-tesouro, de como funciona o nosso cérebro. Então, para vocês entenderem, então, na caça ao tesouro, quando a gente faz isso com um autista, com um paciente alta habilidade, Asperger e TDAH, a gente está treinando muito a construção natural da lógica que ele já tem, tá? E no paciente que não tem, é um pouco mais difícil isso, e a gente vai estar trabalhando esse desenvolvimento, né? E aí trabalha a visão e a coordenação motora, né? Com certeza. Labirinto, né? É difícil você ter espaço para criar um labirinto. A gente tem os labirintos também que você pode pedir para a criança fazer com o dedo. O labirinto, eu já dei um curso inteiro de labirinto, ele tem várias funções, inclusive tem labirintos que acalmam, tem labirintos que deixam você mais agitados, né? Produzem mais serotonina, outros mais adrenalina. Lá no Clube de Materiais a gente tem esses labirintos lá. A gente já postou alguns também. Então a gente está colocando, eu coloquei imagens aqui de labirintos físicos, onde você participa. Mas você pode criar também esses labirintos pensando em resolução de problemas. Principalmente o professor de educação física, ele pode criar circuitos, né? E o professor também, em sala de aula, se ele tiver esses recursos, e o terapeuta visual também, né? A gente pode criar circuitos, onde a criança ela tem lá os desafios, tá? Na psicomotricidade, isso é muito normal, tá? Bem comum isso. Postei esses dias um e-book que eu fiz falando sobre neurovisão e psicomotricidade. Não sei que grupo que a Gabi colocou, mas é bem isso, criar circuitos, né, especiais. Na psicomotricidade, isso é bem comum. O jogo do semáforo é bem interessante, né?
Você encontra ele em inglês, é, piscando de diversas formas, no vídeo com vídeos no YouTube. Então é bem interessante eu achar, depois eu posto lá, vocês me lembram, que é você trabalhar ali, né? Esse tipo, primeiro você vai trabalhar todo um conceito, então tem um conceito todo por trás. Aí já entra no conceito cognitivo, né? De você trabalhar. A ideia aqui não é só trabalhar a ideia de como você vai atravessar a rua, tá? Para a criança ter essa percepção de uma deambulação segura na rua. Não é sobre isso só o jogo do semáforo, é para você criar consciência. Eu sei atravessar a rua, eu sei que vermelho eu não posso ir, eu sei que amarelo tem que ter atenção, eu sei que verde eu tenho que atravessar. Mas, por exemplo, eu não dirijo por causa disso, eu já falei para vocês, né? Muita gente sabe, eu tenho dificuldade de amarrar o sapato, tenho dificuldade de direita e esquerda, e eu não quis trabalhar isso quando eu descobri, quando eu já tinha 36 anos. Eu não queria trabalhar nada disso. E eu tenho dificuldade de observar o semáforo, muitas vezes. Não como transeunte, mas como motorista. Engraçado, né? Você fala assim, ah, não tem nada a ver. Porque na hora ali que eu estou dirigindo, tem muita informação. E aí, se eu vejo o amarelo, eu não sei se eu tenho que parar na hora ali. E se eu parar na minha cabeça, eu tinha que parar na hora. E eu não sei se dá tempo, se não dá tempo. E aí, a única vez que aconteceu isso, eu levei uma batida. E aí eu desisti, porque eu acho que eu parei de uma vez. Eu vi o amarelo, já parei, entendeu? E a gente vê muitas vezes no dia a dia, quem já tem essa automatização do dirigir, que às vezes as pessoas param, às vezes elas vão, e eu não tenho isso, porque para mim é tudo muito literal. Então, é nesse sentido. E aí vocês podem treinar na terapia visual, na educação física, com a criança. Então, você coloca lá, você vai, atravessa, vai, fingindo que ela é o carro, tá? Fica a dica, porque eu tenho essa dificuldade. Eu aprendi na minha escola quando que eu podia atravessar, quando eu não me ensinaram quando eu tinha como carro, entendeu? Como carro é outra construção de pensamento, entendeu? São duas coisas distintas. Vermelho você para, né? Tipo, você para o carro, você carro. Aí a gente aprendeu assim, então para mim é muito literal. Então eu paro se eu vejo vermelho. Então, teoricamente, eu só posso ir que eu estou verde. Na minha lógica, ficou estranho, entendeu? Ao longo da minha vida. E aí ficou essa lacuna. Você fala, nossa, mas é uma coisa simples. Não é quando você não tem noção de lateralidade, tá? Para aquelas pessoas com dificuldade de lateralidade, como autistas, altas habilidades, TDAH, não, eles são maravilhosos, né? Na percepção espacial, mas eles têm dificuldade de lateralidade, entendeu? Eu sou bom de percepção espacial porque eu fui escoteiro. Então, eu compensava meu direito e esquerdo pela minha fitinha, pela minha bandeirinha. Só por isso. Eu não guardava se era dizer, eu sabia onde estava a minha bandeira, era direito. Então, ponto. E era isso que eu fazia. Entendeu? Então, é uma dica bem interessante, porque e é um jogo que você pode ir trabalhando por diversos momentos durante o ano todo, tá? As experiências sensoriais com texturas, muitos professores, né, trabalham esse ambiente multissensorial, e aí eu sempre falo que vocês têm que modular. Vocês apresentam ali uma palha de aço, depois apresentam o algodão, você apresenta uma coisa mais gosmenta, depois você apresenta uma coisa mais dura. Você tem que estar sempre modulando soft e hard, sabe? O que é soft, o que é macio e o que é duro, tá? Ou o que é áspero, liso, sem sempre pensando nos opostos. Eu vejo que as pessoas sabem fazer, elas têm uma gama, inclusive, de materiais muito legais, mas elas apresentam de qualquer jeito. O certo é como você tem que apresentar. Você vai ter que fazer a modulação. Não adianta você ficar só apresentando algodão, coisas macias, soft, e depois momentos hard, entendeu? Momentos duro, momentos ásperos. Não, você tem que modular, tá? Você vai ter que explorar as diferentes texturas durante a apresentação, inclusive, tá? O quebra-cabeça, nossa, uma vez em 2016 eu dei um curso só de quebra-cabeça na terapia visual, tipo, de um dia inteiro. Pensa, um dia inteiro falando sobre quebra-cabeça. Ele pode fazer mil coisas, aqui a gente vai estar super resumido, né, na sua atuação, mas ele desenvolve a percepção espacial, por incrível que pareça, aprimora a atenção visual e estimula a resolução de problemas, né? Muita gente me pergunta, por conta das minhas altas habilidades, de gostar de ler, que vai me conhecendo e fala assim, ah, eu vou te dar um quebra-cabeça. E aí eu falo, não me conhece muito já, e aí leva a crer que eu gosto de quebra-cabeça. Eu odeio quebra-cabeça.
Porque o quebra-cabeça, para mim, como altas habilidades, no meu caso, como eu tenho hiperfoco, quando eu era criança, eu ganhei um quebra-cabeça e eu nunca tinha montado um quebra-cabeça. Eu não lembro, era uma coisa muito grande, virou um quadro gigante na minha sala. Eu, tipo, não queria dormir, eu não queria tomar banho, eu não queria comer, eu queria terminar. E aí juntava a minha ansiedade junto, né? Eu sempre fui ansioso. E aí, assim, eu não gosto. Eu ganhei de Natal, tá lá em cima o livro. Eu faço coleção de livros do Pequeno Príncipe. Eu tenho 200 edições em vários idiomas. Aí eu ganhei uma aí da minha irmã esse ano. Ela me dá já me deu umas 20 edições diferentes. Ela me deu um que vinha um quebra-cabeça. Aí ela fala, eu quero que você monte esse quebra-cabeça e a gente vai fazer um quadro. Eu falei, não, você pode montar. Eu não vou montar. Ela falou, por quê? Porque eu falei assim, é 100 peças. Ela falou, são só 100 peças, né? 150. Eu falei, não, porque eu vou ficar estressado. Enquanto eu não montar o negócio de uma vez, eu vou ficar estressado. Então, a não ser que eu chegue um dia assim, hoje eu não quero fazer nada, vou montar, aí eu vou montar. Eu falei, deixa ele aí que talvez apareça esse dia que eu só queira montar o quebra-cabeça. E como eu não monto há mais de 40 anos, eu vou demorar uma vida para montar. E aí é interessante isso, né? É muito legal. Tá? Então, assim, eu estou falando isso, eu sempre trago a minha experiência, porque eu sou um neurodivergente, né? E é legal trazer para vocês essa visão, para que vocês tenham uma visão também de que nem sempre o paciente, tudo que a gente apresenta, que a gente acha legal para a gente, é legal para o outro, tá? Quebra-cabeça é unânime, tá? Vários alunos que me conhecem, que vão me conhecendo, eles querem me dar quebra-cabeça de presente, para perguntar se eu gosto e eu odeio. Aí eles levam um susto, assim, porque é uma coisa totalmente inesperada muitas vezes, tá? Autista adora, né? Aí, mas não é uma regra, tem autistas que não gostam, entendeu? Então, é, eu gosto de estímulo de resolução de problemas, mas eu gosto de estímulo de resolução de problemas mais enigmáticos. Eu ganhei um livro de uma das alunas no meu aniversário que era Os Enigmas do Alan Poe. Então ele conta lá uma história e você tem que saber quem que matou a pessoa, ou quem é, o que que é aquilo. É tipo uma charada. Enquanto eu não resolvo, eu fico desesperado. Aí eu gosto, porque é raciocínio linguístico, que é mais fácil para mim, porque eu leio muito. Agora, esses são os problemas de montar um quebra-cabeça. Depois vocês colocam aí no chat para mim quem odeia quebra-cabeça igual eu. Tipo, tem a Geriza. A Sol não gosta. Tem gente que gosta, né? Eu odeio quebra-cabeça. Na terapia visual, assim, eu nunca usei com meus pacientes, porque eu não gostava. Aí o paciente fala, tá, então monta você. Se você não está conseguindo, aí você não consegue também, você vai perder o paciente, né? A moral com o seu paciente. O esconde-esconde, né? O hide sec, que a gente chama em inglês, né? É uma terapia visual muito usada lá fora, né? O esconde-esconde, né? Não tem outro nome aqui no Brasil, né? A gente não sei, tem várias variações de nome, né? Pit-esconde, já ouvi falar, mas é o esconde-esconde. Trabalha muito a questão da percepção espacial, atenção visual, coordenação motora, audição, né? Porque se a criança fazer barulho, ela acha muitas vezes pelo som. E eu acho bem legal. Você pode desde se esconder embaixo de um pano e sair para o bebê, né? Até o esconde-esconde tradicional. Então, o esconde-esconde ele vai desde você se esconder atrás do lençol e igual os pais falam, achou, né? Com o bebê, até a gente fazer esconde-esconde tradicional, que a gente conhece, né? Então, é bem legal essa atividade e ela trabalha várias habilidades. Colagem é muito legal para trabalhar a coordenação olho-mão, né? Tipo, eu já comentei isso também para vocês, é muito legal. Eu não sabia usar tesoura, eu vim usar tesoura, aprender a usar tesoura faz uns 5, 6 anos e eu me coloquei como hobby fazer colagem. Hoje eu faço colagem, pegando. Às vezes eu acho uma folha no lixo, no meio da rua, eu pego para fazer colagem, minha irmã fica morrendo de vergonha. Eu pego mesmo, reciclando. E aí faço várias artes. Uma vez eu postei, vocês falaram para postar, eu fico com vergonha, mas eu vou começar a postar lá no Leconheim, no meu pessoal, as minhas colagens. Ficam bonitas, algumas vezes eu dou de presente, faço cartão. E é legal, né? Porque hoje eu aprendi a usar a tesoura fazendo, sofrendo, né? E ter tesouras tudo que é tipo. Toda vez que eu vejo uma tesoura diferente, eu compro para ver se eu vou gostar dela. E aí minha irmã fala, meu Deus, tem mais tesoura nessa casa do que livro. E porque eu fui treinando, e eu gosto, assim, bastante disso. E eu acho que é muito interessante a gente trabalhar isso nas crianças, né? Porque você vai trabalhando muito também o contexto abstrato, né? De criar um contexto. Por exemplo, quando eu faço uma colagem lá, né? Tipo, nos meus cadernos, eu tenho um conceito. Eu estou fazendo nesse caderno, vou mostrar bem rápido para vocês.
eu criei esse caderno que eu ganhei da Lucila. Eu comecei a estudar sobre estudar sobre sentimentos por Fit for Mind. Então, cada página é uma colagem sobre um sentimento. Aí eu faço uma escrita lá, tipo força de vontade. Aí eu vou viajando. Aí depois eu tenho transcendência, aí vou viajando na maionese. Então, eu dou um tema, entendeu? Ó, equilíbrio, aí eu vou colocando, eu vou dando um tema. Então, você pode, numa criança que tem cognitivo melhor, dar um tema para a colagem, tá? E aí, depois, quando eu mostrei esse caderno um dia para minha psicóloga, ela, vamos trazer esse caderno para terapia. Eu dei esse tipo de coisa, porque aí você fica, por que que eu fiz aquilo, por que eu fiz aquilo, né? Aí, tipo, me arrependi de ter mostrado para ela, e agora eu tenho que ficar lá, de vez em quando, mostrando minhas colagens, qual que eu tive, o que eu quis falar, porque a gente fala, né? O pintor, o escritor, o artista, ele fala dos seus sentimentos na sua obra. E ali eu estava falando sobre sentimentos mesmo, né? Cada dia eu escolhi um sentimento para figurar. E eu gosto dessa coisa imagética. Eu consigo explicar as minhas colagens com bases neurocientíficas na imagética, né? E na semiótica visual. Então, fica complexo quando eu começo a explicar minhas colagens, porque ela tem o sentido, porque o símbolo da pureza é isso, o símbolo da transcendência é isso, o símbolo que mais representa a transcendência, igual ali mostra a transcendência, é o espelho, por isso que eu fiz o espelho lá na cabeça do homem. Então, assim, tipo, a colagem você pode trazer para esse universo. Quem vai fazer formação em junho comigo da VBio vai aprender a técnica de colagem emocional, onde eu aplico comigo mesmo e a gente pode aplicar com o paciente. A gente pode colocar imagens, pedir para ele colar e dali a gente consegue interpretar o que ele está sentindo, tá? Dá para você até saber se a criança sofre abuso físico, sexual com a colagem dela, que é análise imagética e pictórica, então é bem interessante. Gosto muito, sou suspeito para falar da colagem, né? Aí eu coloquei aqui as atividades para o desenvolvimento cerebral. A gente, isso aqui também cabe um curso à parte, tá? Depois vocês leem aqui. Seria pensar assim, quais são os benefícios para o cérebro de tudo isso que a gente falou até agora, né? Melhorar a função executiva, melhorar a atenção e concentração, melhorar a coordenação motora, melhorar aprimorar a memória visual, estimular a criatividade e imaginação, que eu acabei de falar para vocês aqui, tá? Então, a gente pode pensar também, ao invés de pensar na atividade, tá? Agora invertir, que é isso que vocês me pediram o ano passado inteiro, alguns pediram daquele jeito, queria que eu trouxesse a brincadeira e o que que ela ajuda, e outros me falam assim, essa parte aqui, a segunda parte é muito Emília, que a Emília é da neuropsicologia, ela me pediu desse jeito, que eu estimulo, para estimular a função executiva, para estimular a memória. Eu tenho, ali, o que eu falei até agora é muito pedido dos professores, e agora é um pouco da galera da fisioterapia e da Emília, que pede desse jeito. Já tem o conhecimento da função, mas quer o que que eu posso trabalhar ali, né? E até avaliar. Então, eu coloquei ali, né? Tipo, para estimular a função executiva, eu vou trabalhar com coisas que tenham relacionadas a planejamento. Então, sequências de peça, colocar lá o dominar em ordem, é, e altas habilidades gosta bastante disso. Cores, fazer aquele diagrama de cores que tem lá no clube de materiais, que você pega as cores e vai trabalhando. As texturas que tem no clube de materiais, tem diferentes tipos de mármore, tentar ver qual que é igual, você vai planejar e organizar, tá? E também você pode trabalhar o controle de impulso, tá? E aí é aquela questão de, principalmente nos pacientes mais ansiosos, no autista mais ansioso, hiperativo, num paciente com TDAH, de tipo, aí você vai fazer o jogo lá do semáforo, nele como pessoa e nele como carro. Então, para ele não sair correndo a hora que ficar verde, esse tipo de coisa. E a memória de trabalho também, para encontrar pares correspondentes. Aqui a gente tem os pareamentos, né? Que ajudam bastante a gente nesse sentido. Lembrando que pareamento a gente já pode começar a trabalhar no cérebro típico a partir dos 4 anos, tá? Então, isso estimula a função executiva. Eu estou repassando tudo que eu falei, só que de uma outra versão. Eu estou indo agora pelas funções do cérebro. Para melhorar a atenção e concentração, eu posso usar pintar, desenhar, montar quebra-cabeça, tá? Então, eu já desenho, eu já pinto, então eu não preciso montar o quebra-cabeça. Já faço bastante coisa para melhorar meu foco. A atenção, por exemplo, caça ao tesouro, jogo de memória. A gente acabou de falar de tudo isso, só que agora eu já estou fazendo ao contrário. Então, é como se fosse uma revisão.
tá? E aí, de repente, você guarda mais fácil do outro jeito. Acredito que os educadores vão ter mais facilidade de guardar na primeira etapa, e aqui é pessoal mais da área da saúde, tá? Porque o tipo de pensamento da cabeça das pessoas é diferente, tá? Eu sou uma exceção, né, gente? Eu penso como humanoide, eu penso como os educadores, eu penso como na área da saúde, e só não penso como exatoide. Eu sou péssimo exatoide. Mas eu consigo ter essas duas visões. Então, eu consigo imaginar como vocês vão entender melhor a apresentação de uma aula, por exemplo. Como hoje essa aula ela é para educadores e área da saúde, a gente brinda com esses dois lados. Na concentração, a gente pode fazer leitura, escrita, resolução de problemas que envolvam a concentração, manter o foco prolongado por muito tempo, tipo um trataque para o pessoal da terapia visual, né? É concentração. É desenvolvimento da coordenação motora, pintura, colagem, jogos de bola, né? Tem diversos jogos de bola que vão trabalhar com a coordenação da mão e dos olhos. A motricidade fina, pintar com os pincéis e lápis finos, e a motricidade grossa, que é criar lá na educação física principalmente, criar os circuitos, né, que eu falei para vocês, o boliche, saltar, jogar bola, enfim. Para aprimorar a memória visual, a gente tem o reconhecimento de objetos, é um tipo de memória, tá? Então, tem muito isso lá também no clube de materiais e no grupo de materiais, que é reconhecimento de objetos, chama isso, atividade. Então, tem diversas. Eu gosto muito, por exemplo, daquela que a gente. Eu vi que a Sueli não fez mais, até vou falar com ela quando tiver reunião, que é assim: tem uma raia. Aí tem raia de diversos tipos de desenho de raia, entendeu? Tem ela vintage, tem ela mais moderna. É legal para criar consciência de que quando a gente olhar uma raia, olhar um polvo, olhar um urso, tem diversas maneiras de representar pictoricamente esse urso. Isso é memória, tá? Porque a gente está guardando na nossa cabeça que tudo aquilo é urso. Eu lembro que tem um de baleia lá que tem mais de 80 baleias, de diversas cores e formas. Então, a criança você vai mostrando aquelas placas para ela. Hoje a gente vai conhecer a baleia. A baleia é onde ela mora, o que ela come, o que ela faz. Tipo National Geographic. E você mostra, sei lá, vai pelo cansaço da criança. Às vezes 10 baleias diferentes, ou mostra todas, dependendo. Isso é muito legal no trabalho de psicopedagogia, neuropsicologia, para desenvolvimento de leitura, que é o que a gente usa naquele nosso programa gamificado Ler Melhor Sem Ler, eu e a Natália. A gente não usa nada para criança ler lá, nem o paciente adulto. Só usa imagens. E os professores não sabem disso. Porque quanto mais você mostrar a imagens para ele diferentes, mais ele vai ter mais ele vai ter conexão neural para entender que a mesma coisa pode ser apresentada de diversas formas. E aí, quando ele entra em contato com a letra, ele vai ver que existem letras de diversas formas. E vai continuar sendo A, vai continuar sendo. Vamos escrever amor com todas as fontes que tem lá no Canva, são mais de 300, entendeu? Mas em todas está escrito amor. Algumas com mais facilidade, outras com mais dificuldade de você entender. Tem umas fontes do Canva que, pelo amor de Deus, nem eu leio, nem entendo, né? Que são muito estranhas. E aí você tem dificuldade, tá? E reconhecimento de rosto também, você colocar ali vários rostos diferentes, né? A gente faz muito isso com masking também, que é no autismo, que é aquela técnica da máscara, tá? Estímulos da criatividade e imaginação. Pintura, colagem, jogo de faz de conta, fantoche, né? Com dramatização, o próprio teatro, atividades na educação física, e aí vai, tá? O que que é importante a gente entender, né, nesse que eu fiz? Eu fiz um resumão. Essa aula é bem resumida, ela não é aprofundada. No domingo a gente vai aprofundar um pouco mais no comportamento motor, tá? A gente nem falei muito de comportamento motor aqui, nem dei muita pausa, porque a gente vai falar isso no domingo, mas existe a importância do estímulo visual, como eu falei para vocês. O estímulo visual, ele é o ponto principal para o desenvolvimento global. E na falta dele, a gente tem que saber substituir ele, né? Com estimulação neurosensorial, por exemplo, com olfato, com as frequências em hertz, tá? É importante a gente diversificar a, as atividades para o cérebro não se acomodar, tá bom? E a aprendizagem lúdica é super importante, né?
essa aprendizagem lúdica, porque ela traz para a gente uma facilidade para a gente poder replicar, né, sem muitos recursos, principalmente quem está em escolas públicas, às vezes não tem tanto recurso, e principalmente, gente, replicar isso em casa. A gente tem uma discussão muito grande hoje, né? Depois vocês leem aqui, tá? Eu coloquei lá algumas coisas, eu vou colocar depois no grupo. É muito importante a gente falar sobre algo que a gente vem discutindo bastante, né? Que essa geração, os pais não tiveram, não aprenderam a brincar. Logo, eles não sabem brincar com seus filhos. Então, se a gente traz da escola, de repente, uma atividade, ou da neuropsicopedagogia, mas quando eu estou pensando em neuropsicopedagogia, neuropsicólogo, psicopedagogia, eu já estou pensando numa criança em reabilitação. Agora, pensando na criança ali que está só sendo educada, vamos dizer assim, ela só está ali na escola, o processo de ensino-aprendizado, a gente pode levar esses aprendizados lúdicos para casa, porque muitos pais, eles questionam de que, eu escutei isso já muito nesses quase 30 anos de carreira, principalmente de pais atípicos, a seguinte frase: ah, mas eu tenho, principalmente antigamente, né, que tinha essa visão do menos é mais, não existia, de tipo assim, ah, mas eu não brinco muito com ele porque todo o tempo que eu tenho junto com ele, eu estou estimulando a visão dele. Ou estou estimulando o cérebro dele, estou estimulando... Gente, tipo, a criança, ela precisa de momento para brincar, tá? Isso traz problemas, traz cicatrizes emocionais muito importantes, tá? Tipo, já falei isso para vocês, eu não tive infância porque eu não quis brincar de nada, e isso trouxe uma cicatriz emocional gigante para mim. Eu via coisas de criança que apareceram hoje em dia, tipo, levava meus sobrinhos, eu vontade de chorar, por exemplo, o Parque da Xuxa, quando eu levei meu sobrinho. Eu fiquei triste por eu não ter, na minha infância, não ter um Parque da Xuxa, ou eu não ter aproveitado, tipo, quando eu ia pra Disney, eu não tava nem aí para as coisas de criança, eu já queria as coisas de adulto, ou eu queria ficar lendo, mesmo na Disney, mesmo em lugares que eu tinha possibilidade de ir, Play Center, enfim. Então, isso trouxe uma cicatriz emocional, que foi curada, eu já contei isso para vocês, durante a faculdade de Educação Física. E quando eu tinha lá a disciplina de recreação infantil, os meus amigos falavam, meu Deus, o Lê parece criança. E eu era uma criança naquele momento, que eu estava aprendendo a brincar de tudo aquilo, e eu estava magro, eu era triatleta, eu tinha uma boa... Então eu era o que mais brincava, eu corria atrás, e brigava, e ficava nervoso, e ficava todo suado, parecia que eu tinha jogado uma partida de futebol, e eu estava só brincando. Eu brincava mesmo, e gritava, e xingava, entendeu? E todo mundo tava. Sempre tem alguém que traz essa criança interior, né? Mas eu era o exagerado. E como toda a minha turma de quase 50 alunos me acolheram, foi muito legal, então eu fiquei à vontade. Eu sou tímido, então, mas a minha turma me acolheu quando eu cheguei nessa disciplina. Eu estava terceiro semestre, eu acho. Então, assim, foi legal. Então, você pensa hoje, essas crianças que os pais colocam lá joguinho, colocam celular. Eu vi um vídeo hoje no jornal lá, o cara contando, né? No jornal da internet, que a mãe deixou o celular um menino de 4 anos. E aí ele, olha isso, gente, 4 anos. Eu fiquei pasado, achei que era mentira. A mulher contando lá, chorando. Eu comecei a rir, né? Minha irmã falou, nossa, você não tem empatia. Eu falei, não, é que é engraçado, né? A criança de 4 para 5 anos, ela entrou e ela gastou. A mãe tinha o jogo do Tigrinho lá. Sei lá que jogo é esse, né? E a criança gastou quase 20 mil reais no cartão dela, jogando, apostando. E ele gastou 20, eu acho que ganhou uns 3. Ele não ganhou dinheiro. E 4 anos e meio. Pensa, gente, é triste, já está criando uma criança viciada em jogo, né? E ele tinha noção que estava gastando dinheiro. Na cabecinha dele era dinheiro de mentira, entendeu? Porque no joguinho que ele tinha lá tinha que colocar moedinhas e a mãe dele dava moedinha, mas não era paga. Então, enfim, isso deturpa, né, a criação da personalidade. Então, a gente tem como nosso papel aí em diferentes frentes, né, ou da área da saúde ou da educação, ou no meio termo das duas, como a psicopedagogia, por exemplo, a neuropsicopedagogia, a gente pode estar intervindo com essas atividades lúdicas, certo? Dúvidas, perguntas, sugestões ou